Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão dos conteúdos já trabalhados até aqui. Bom, nós começamos a estudar o capítulo 1, onde nós vimos o conceito de energia e matéria, certo? Nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e energia vai ser tudo aquilo que não é matéria, certo? Ou seja, o universo pode dividir as coisas em duas partes: o que é matéria e o que é energia. A energia, ela está presente em diversas fases do nosso cotidiano, quando a gente está comendo, se alimentando, acendendo a luz, usando o computador. Tudo isso são formas de se utilizar energia. E a matéria, assim como vocês, ela vai possuir propriedades. Essas propriedades ou características da matéria podem ser divididas em dois grupos. Vão existir as propriedades gerais da matéria. O que é uma propriedade geral? Vai ser uma propriedade relativa a toda a matéria, certo? E as propriedades específicas, que são propriedades que vão diferenciar uma matéria da outra. Então, dentro das propriedades gerais, nós vamos ter o corpo. O que é um corpo? É o limite da matéria. Ou seja, qualquer objeto, pessoa ou animal, vai ter um corpo que vai ser o limite do seu corpo, até onde o corpo vai. Por exemplo, o piloto, até onde o piloto vai. Isso é corpo. Massa vai ser o quanto se tem de matéria aqui nesse piloto. O quanto eu tenho de matéria no piloto vai ser a minha massa, certo? Já o volume vai dizer o espaço ocupado pelo corpo. Então a gente tem corpo, massa e volume. O corpo, o limite da matéria, a massa, o quanto de matéria tem, e o volume, o quanto de espaço essa matéria ocupa, certo? Agora, quando nós falamos sobre extensão da matéria, nós estamos falando sobre até onde a matéria vai, certo? Nós vamos ter ainda, dentro das propriedades gerais, a inércia. O que é a inércia? A inércia foi um conceito criado por Isaac Newton, certo? E ela faz parte das chamadas 3 leis de Newton. São as 3 leis fundamentais da natureza. E a inércia é a primeira lei de Newton, que vai dizer o seguinte: todo corpo tende a permanecer como está. Ou seja, se o corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. De que forma? Quando você está no ônibus ou no carro, por exemplo, e aí esse carro ou esse ônibus freia, seu corpo é jogado para frente, porque você está anteriormente em movimento. Então, seu corpo tende a permanecer em movimento. Por isso que você é jogado para frente, certo?
Já se você estiver parado, você vai necessitar de força para poder se movimentar. Temos ainda a impenetrabilidade, que vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo, num determinado local, certo? A compressibilidade vai dizer que todo corpo pode ter seu volume reduzido quando sofre pressão. Se o corpo sofre pressão, ele vai ter o seu volume reduzido, certo? E essa redução é chamada de deformação. A deformação vai ser o quanto de matéria foi reduzida ou comprimida. E por último, temos 3 propriedades gerais, que são elasticidade, que é a propriedade que vai dizer que os materiais podem se esticar, certo? Divisibilidade, os corpos podem se dividir. Indestrutibilidade, vai dizer que a matéria pode mudar nos seus aspectos físicos e químicos, certo? Então, nós vamos ter, dentro das propriedades gerais da matéria, nós vamos ter corpo, massa, volume, extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, certo? Já dentro das propriedades específicas da matéria, nós vamos ter as propriedades que vão poder diferenciar as matérias entre si. Então, nós vamos ter cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, ductividade, condutividade, magnetismo, viscosidade e volatilidade, certo? Ainda no capítulo 1, nós estudamos a diferença entre fenômenos físicos e químicos. Eu falei para vocês que fenômenos físicos são relativos à estrutura e mudanças físicas, como rasgar, quebrar algo. Já fenômenos químicos são relativos à transformação das coisas. Certo? Depois do capítulo 2, nós estudamos sobre substâncias e misturas. O conceito de substância é relativo a corresponder a uma porção da matéria que apresenta todas as propriedades bem definidas e determinadas. Dentro das propriedades de uma substância, nós vamos ter a temperatura que ela passa para o ponto de fusão,
A temperatura que ela passa para o ponto de ebulição e sua densidade. Certo? O que foi? E as misturas? Uma mistura vai ser a união de duas ou mais moléculas diferentes. Elas vão apresentar características físicas diferentes e cada componente, cada parte da mistura é chamado de componente. Na natureza, nós temos vários exemplos de misturas, como por exemplo, a atmosfera e a água. São misturas. Existe um tipo de mistura chamado coloide. As misturas coloides são misturas heterogêneas que possuem duas fases diferentes. A matéria de uma dessas duas fases, ela vai ser sólida, líquida ou gasosa, chamada de fase dispersa. E vamos ter outra fase nessa mistura, chamada de fase contínua. Essas misturas coloides, elas estão presentes no nosso cotidiano durante todo o nosso dia. Nas primeiras horas do dia, nós temos o sabonete, a mistura coloide, o shampoo, pasta de dente, creme ou pasta de barbear, são todas misturas coloides. A maquiagem também e os cosméticos são misturas coloides. O leite, o café, a manteiga são também misturas coloides. O gel que a gente passa no cabelo também é uma mistura coloide, no qual vai ter a interação do líquido com partículas muito finas, que vai induzir o aumento da viscosidade, tornando uma massa com partículas organizadas no meio de dispersão, formando uma rede de partículas enfileiradas, como um colar. Como eu falei aqui, a química presente nas substâncias coloides, ela está muito relacionada com o nosso dia a dia. Certo? E agora, nós vamos falar um pouco sobre as misturas. Bom, as misturas, elas podem ser de dois tipos principais. Mas o que é uma mistura? Vou tirar a máscara aqui porque eu estou sozinho na sala. Uma mistura vai ser a junção de duas substâncias diferentes. E elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que se pode identificar as substâncias envolvidas. Como, por exemplo, água e sal. Certo? Você não consegue saber o que está ali naquele copo de água e de sal. São as substâncias homogêneas. Aquelas que não se pode identificar as substâncias envolvidas. E elas vão possuir um aspecto uniforme a olho nu. Já as misturas heterogêneas são aquelas que as duas não possuem as mesmas propriedades e seu aspecto não é uniforme. Como, por exemplo, água e óleo. Em uma mistura de água e açúcar dissolvidos, o aspecto visual ele é contínuo, ou seja, vai se apresentar uma única fase. E a olho nu a gente não consegue diferenciar se aquilo é ou não é uma mistura. Aí no exemplo da água e do sal. Mas, se a gente juntar água e óleo, nós vamos conseguir perceber nitidamente
o que é água e o que é óleo. As misturas heterogêneas, elas são descontínuas, ou seja, não são uniformes. E elas podem ser bifásicas, como água e óleo têm duas fases, trifásicas, quando apresentam três coisas, como por exemplo o granito, que é feito de quartzo, feldspato e mica preta, ou polifásico, quando possui quatro fases ou mais. Depois desse conteúdo, nós estudamos os processos de separação de mistura. Eu falei para vocês todas as etapas que ocorrem aí na separação de mistura, certo? Depois nós vimos um pouco sobre materiais sintéticos. Depois nós começamos aí o capítulo 5 sobre Terra e Universo. Falamos sobre rotação, translação, tomadas da Terra. Depois no capítulo 6 falamos sobre minerais e rochas. Falamos sobre os três tipos de rochas, né? Rochas ígneas ou metamórficas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E depois nós começamos a estudar um pouco sobre as células. Nós vimos diversas características, certo, que a célula possui. E na aula de hoje, nós vamos revisar um pouco e depois vamos fazer alguns acréscimos aí à aula sobre células, certo? Bom, eu falei para vocês que célula vai ser a unidade básica da vida. Ela foi descoberta aí por Robert Hooke, que era um cientista inglês. Falamos sobre a teoria da célula, que vai dizer que todo ser vivo tem que possuir célula. Falamos a diferença entre seres unicelulares e pluricelulares. Falamos sobre os seres procariontes e eucariontes, sobre as três partes fundamentais da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Eu falei para vocês que a membrana plasmática vai ser uma película fina, elástica, que vai envolver a célula. Ela tem várias funções. Dentre elas vão delimitar e proteger as células, vão exercer um papel fundamental aí no acesso, na entrada de substâncias entre a célula e o meio extracelular, ou seja, fora da célula. Por isso também ela vai ser seletiva. Falamos um pouco sobre transporte ativo e transporte passivo. O modelo de mosaico fluido, né, que é o modelo que vai explicar as células. E depois nós falamos sobre as organelas: mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, centríolos, lisossomos. Depois falamos sobre a diferença entre a célula animal e a célula vegetal, sobre o que é uma parede celular, com plásticos e o vacúolo, certo? E na aula de hoje, nós vamos fazer um passeio aqui virtual, certo? Sobre as células. Nós vamos ver alguns microscópios virtuais e um laboratório virtual. Bom, deixa eu colocar aqui.
Aqui nós temos, quem quiser depois eu posso passar o link, um laboratório virtual. Nós podemos aqui ver o guild, né? Que são as informações de um microscópio. Podemos aprender aqui, ler sobre o microscópio, as partes do microscópio. Ó, aqui, ó. Sobre as lentes, sobre o corpo do microscópio, certo? Isso aqui a gente não vai ver agora. A gente vai ver agora o que um cientista veria no microscópio, por exemplo. Aqui, mais ou menos, está uma bancada usada pelas pessoas que estudam células humanas, ou animais ou vegetais, certo? E aqui vai ter um microscópio que a gente vai estudar mais a fundo. E aqui tem um kit de células, muito comum também aí para quem trabalha nessa área. A pessoa vai abrir esse kit, certo? É porque aqui não está mostrando, não mostra, mas quando você abre, vão ter vários tipos de células. Então nós vamos ter aqui, ó, as células de plantas, de animais, de bactérias e humanas, certo? Se nós, por exemplo, quisermos ver células humanas, nós vamos ver aqui, ó, tissues, tecido em inglês, certo? Aí aqui, por exemplo, ó, adiposo tissue, né? Tecido adiposo, que vai ser tecido da gordura. Tecido aureolar, blood é sangue em inglês. Compact bone, é osso compacto. Elastic cartilagem, cartilagem elástica. Aqui, tecido elástico. São vários tipos de células que existem no nosso corpo. E aí eu posso clicar em uma delas, por exemplo, as células do sangue. Aí esse programa aqui colocou a célula no microscópio. E nós vamos agora ver essa célula. Bom, no microscópio existem 3 funções: a luz e 2 focos. O foco chamado de foco fino e o outro chamado de foco grosso. O foco grosso, mais ou menos, é a movimentação dessa área aqui, ó. Quando eu mexo aqui, percebam que quando eu mexo, a parte do microscópio sobe e desce, certo? Então, se eu aproximar ela na altura, eu já vou conseguir ver alguma coisa. Mas para isso eu preciso de mais luz e mais o foco fino, que vai ser uma pequena alteração aí nessa parte aqui do microscópio, certo? E aqui do lado é o que tem aqui, ó, nessa região, que são as formas de aproximação do microscópio. Então eu tenho, se eu aproximar 4 vezes, der um zoom 4 vezes nessas células, eu vou ver isso. Se eu der um zoom 10 vezes, o que é que vai acontecer? Olha como eu vou ver as células sanguíneas. Se eu der um zoom 40 vezes, eu vou ver as células dessa forma, certo? E aqui, deixa eu aumentar a luz, vocês conseguem ver aí direitinho? E aqui está imagens reais, certo? Da célula sanguínea. Essa aqui são hemácias e essa aqui são outras substâncias que têm a função de defender nosso corpo contra micro-organismos. E aí, vocês querem ver outras células? Vamos ver aqui células de animais. Aí nós temos aqui spider, que são células de aranha, e células de peixes, certo? Nós vamos ver aqui a célula de uma aranha. Ó, aqui está uma aranha
microscópica bem pequenininha. E aí vocês vejam que está embaçado, né? Para isso nós precisamos consertar os focos. Ó. Foco fino e foco grosso. E aumentar a luz. Aqui é uma aranha cortada. Bem fininha. E colocadas alguns corantes nela. Alguma coisa para ela ter cor. Certo? E a gente consegue ver essa aranha aqui totalmente. Se nós já subirmos o foco de 10 vezes, como seria? Lembrando, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a outras células, certo? E também a outros programas, para a gente ver mais coisas aí sobre as células. Então, acho que na próxima aula eu continuo, certo? Agora a gente vai terminar por aqui. Obrigado e até a próxima.